O julgamento estava lotado, e o ar tão tenso que parecia que uma tempestade estava prestes a explodir. Advogados folheavam papéis, jornalistas cochichavam entre si, e a multidão se inclinava em seus assentos, à espera do escândalo que todos em São Paulo vinham comentando. No centro de tudo estava sentada Clara Bernardes, uma jovem advogada cujas mãos repousavam protetoramente sobre sua barriga saliente. Seu rosto estava pálido, mas sereno, com a força silenciosa de uma mulher que já havia suportado mais dor do que qualquer um poderia imaginar. Do outro lado, Vanessa Muniz esparramava-se com um sorriso presunçoso, seu vestido de grife brilhando sob as luzes fortes. Ela não era apenas a amante de Daniel Cardoso, ela era sua arma, uma mulher que prosperava humilhando Clara. E naquele dia, em frente a um público que incluía repórteres e curiosos, ela estava prestes a ir longe demais. O juiz entrou na sala, sua toga preta esvoaçando atrás dele. Ele era sério, ilegível, e ninguém na sala sabia do segredo que o ligava a Clara. Por enquanto, ele era apenas o juiz Guilherme Azevedo, o homem nomeado para supervisionar um amargo caso de divórcio. À medida que o processo começava, cochichos preenchiam a galeria. Daniel sentava-se friamente ao lado de Vanessa, recusando-se a sequer olhar para a mulher que carregava seu filho. A traição era completa, e todos podiam ver. Clara, apesar da dor que a dilacerava, mantinha a cabeça erguida. Ela acreditava que a dignidade era sua última defesa. Então aconteceu. Vanessa se inclinou para a frente, sua voz pingando veneno, enquanto zombava da gravidez de Clara, questionando se Daniel deveria sequer ser responsável pela criança. Murmúrios preencheram a sala, mas antes que alguém pudesse reagir, a mão de Vanessa voou pela mesa. O estalo agudo do tapa ecoou pelo tribunal, deixando todos em silêncio. Clara cambaleou, sua mão agarrando instintivamente a barriga, enquanto as lágrimas brotavam em seus olhos. O oficial de justiça congelou, sem saber se deveria intervir. A multidão explodiu em murmúrios chocados. Celulares se ergueram no ar, enquanto as pessoas gravavam o escândalo. O tapa já destinado a se tornar viral em minutos. O rosto de Clara ardia, seu coração acelerava, e pela primeira vez ela parecia que poderia desabar. Mas a parte mais chocante ainda estava por vir, porque o juiz sentado acima deles, o homem que parecia apenas mais uma figura de autoridade fria, não era apenas o árbitro da justiça neste julgamento. Ele era seu pai, e enquanto seus nós dos dedos se tornavam brancos em torno do martelo, a verdade fervilhava sob a superfície, esperando o momento certo para explodir. O que ninguém sabia era que o tapa era apenas o começo, e a conexão oculta do juiz com Clara mudaria tudo. Antes que o mundo a visse como a mulher grávida humilhada em um tribunal, Clara Bernardes havia sido um símbolo de determinação silenciosa. Nascida e criada em Niterói, ela não recebeu privilégios em uma bandeja de prata. Ela batalhou para entrar na faculdade de Direito, fazendo aulas noturnas enquanto trabalhava em tempo integral em um pequeno escritório. Seus colegas admiravam sua disciplina, mas o que realmente definia Clara era seu coração. Ela acreditava na justiça, em ajudar aqueles que não podiam se defender, e no amor. Talvez no amor demais. Quando ela conheceu Daniel Cardoso, ele parecia um sonho, charmoso, rico, e Daniel a conquistou. Amigos a alertaram que ele era muito suave, muito treinado em suas palavras, mas Clara escolheu acreditar no homem por trás do sorriso polido. Contra todas as probabilidades, eles se casaram. Por um tempo, a vida parecia perfeita.
Eles tinham um lindo apartamento na Avenida Paulista, jantares sob as luzes suaves da cidade e promessas infinitas sobre o futuro. Então veio a notícia mais feliz de sua vida. Ela estava grávida. Clara imaginou uma família onde o amor prosperaria, onde seu filho cresceria com calor e estabilidade. Ela decorou um pequeno quarto em sua casa, dobrando roupinhas minúsculas com as mãos trêmulas, já imaginando as risadas que preencheriam o espaço. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sentir-se segura, mas a segurança, como Clara descobriria, era uma ilusão. Lentamente, Daniel mudou. Ele se tornou distante. Passando noites tarde no escritório, ele ignorava suas mensagens, desconsiderava suas perguntas, e quando voltava para casa, ele cheirava a um perfume caro que não era o dela. A verdade chegou em fragmentos brutais. Sussurros de conhecidos, recibos deixados descuidadamente nos bolsos e, finalmente, Vanessa Muniz. Vanessa era tudo o que Clara não era. Audaciosa, chamativa e destemida com a crueldade. Onde Clara era modesta, Vanessa ostentava. Onde Clara buscava respeito, Vanessa desejava dominação. E Daniel, cego pela vaidade e tentação, caiu de bom grado em sua armadilha. A traição despedaçou Clara, mas ela nunca demonstrou em público. Ela carregava sua dor em silêncio, protegendo seu filho, ainda não nascido do estresse. Ela dizia a si mesma que a dignidade importava, que seu bebê merecia uma mãe que se mantivesse de cabeça erguida, mesmo quando seu mundo estava desmoronando. Nas noites sozinha, no entanto, ela chorava em seu travesseiro, sussurrando desculpas para a vida que crescia dentro dela. Desculpas por ter escolhido o homem errado. E assim, quando os papéis do divórcio chegaram, Clara não lutou. Ela acreditou que seu silêncio era força, mas na realidade, ela estava entrando na toca do leão, onde a crueldade de Vanessa e a frieza de Daniel seriam exibidas para todos verem. O tribunal não era apenas sobre propriedades ou custódia, era sobre humilhação, reputação e a destruição das últimas defesas de Clara. No entanto, mesmo em seu estado mais frágil, a história de Clara estava longe de terminar. Porque escondido nas sombras do tribunal, sentava-se um homem cujo coração ainda batia por ela. Um homem que tinha mais poder do que qualquer outra pessoa na sala. O que Clara não sabia era que seu maior aliado estava sentado na bancada do juiz, observando em silêncio e esperando. Antes que a traição envenenasse sua vida, Clara Bernardes viveu no que parecia um conto de fadas. Quando ela se casou com Daniel Cardoso, seus dias eram preenchidos com momentos que pareciam bons demais para serem reais. Eles passavam os fins de semana caminhando pelo Parque Ibirapuera, tomando chocolate quente no inverno ou andando de bicicleta sob o sol de verão. Daniel, sempre polido e confiante, segurava a mão dela com a naturalidade de um homem que parecia devotado. Para o mundo exterior, eles eram o casal perfeito. Uma advogada em ascensão e um empresário de sucesso construindo uma vida juntos em São Paulo. O apartamento deles na Zona Oeste era preenchido com luz, risadas e sonhos. Clara o decorou com toques simples, um vaso de flores frescas na mesa de jantar, fotos de família alinhadas no corredor, pilhas de seus livros de direito espalhados pela sala de estar. Daniel frequentemente a provocava por trabalhar demais, mas ela amava o fato de ele fingir se importar. Ela acreditava que eles estavam construindo algo duradouro, uma base que poderia resistir a qualquer coisa. Em seu segundo aniversário, Daniel a surpreendeu com uma escapada de fim de semana para Gramado. Clara se lembrava dos pores do sol dourados da Serra Gaúcha, o tilintar de taças e as promessas sussurradas que Daniel fez sob as estrelas. Ele lhe disse que envelheceriam juntos,
que ela seria sua para sempre. Clara acreditou nele. Ela não tinha razão para não o fazer. Quando ela descobriu que estava grávida, sua alegria transbordou. Ela compartilhou a notícia com Daniel em uma noite tranquila após o jantar, entregando a ele um par de sapatinhos de bebê que ela havia comprado em segredo. Por um momento, os olhos dele suavizaram. Ele a abraçou, beijou sua testa e disse que estava pronto para ser pai. O coração de Clara se encheu de esperança. Ela começou a imaginar um berçário, feriados em família e histórias para dormir. Mas, olhando para trás, as rachaduras já haviam começado a aparecer. As ligações de Daniel que terminavam abruptamente, suas explicações vagas para noites tarde no escritório, seu súbito desinteresse em conversas de família, todos eram sinais de alerta que Clara ignorou. Ela pensou que ele estava apenas estressado, que o trabalho exigia demais dele. Ela dizia a si mesma que o amor exigia paciência, que assim que o bebê chegasse, tudo se acalmaria. Ela sorria através da solidão, agarrava-se a promessas que se desvaneciam como fumaça e apegava-se à imagem do homem com quem havia se casado. Mesmo quando ela encontrou uma mancha de batom em sua gola, ela se convenceu de que era um mal-entendido. Afinal, Daniel havia jurado lealdade a ela. Ele era seu marido, o pai de seu filho. Mas a verdade estava esperando nas sombras, e o conto de fadas já estava se desfazendo. Clara não tinha ideia de que estava prestes a se reerguer com ousadia. O mundo perfeito que Clara pensou ter construído estava prestes a desmoronar. E o rosto da traição logo se revelaria. Vanessa Muniz não entrou na vida de Clara Bernardes silenciosamente. Ela invadiu, ousada e sem remorso, como uma mulher que acreditava que o mundo lhe devia tudo. Onde Clara se portava com graça modesta, Vanessa irradiava arrogância. Ela usava o tipo de roupa que anunciava sua presença antes de ela falar. Vestidos de grife que se agarravam firmemente, saltos que tilintavam como uma batida de bateria de desafio. E quando ela finalmente se revelou, ela não o fez em sombras secretas. Ela o fez publicamente, com veneno. O primeiro encontro de Clara com Vanessa não foi em um boato sussurrado ou uma mensagem de texto anônima. Foi em um baile de gala de caridade que Clara havia comparecido com Daniel, brilhando com o orgulho de uma futura mãe. Ela se lembrava de ajeitar seu vestido para cobrir sua barriga crescente, sorrindo para os convidados e acreditando que o homem ao seu lado ainda era dela. Então Vanessa apareceu. Ela era deslumbrante, é claro, cabelos escuros longos caindo sobre os ombros, olhos que brilhavam com malícia e lábios curvados em um sorriso que não escondia sua crueldade. Ela caminhou direto para Daniel, tocou seu braço como se tivesse todo o direito e olhou Clara de cima a baixo com um sorriso presunçoso. "Daniel, não vai me apresentar?" Ela sussurrou. Clara congelou, seu pulso batendo em seus ouvidos. Daniel hesitou por um segundo, então deu a introdução que nenhuma esposa jamais quer ouvir. "Clara, esta é Vanessa, uma amiga do trabalho." Mas Vanessa não estava interessada em ser sutil. Inclinando-se, ela sussurrou alto o suficiente para Clara ouvir. "Não apenas uma amiga." As palavras cortaram mais afiadas do que qualquer lâmina. Clara tentou se manter unida, seu sorriso tremendo enquanto ela se desculpava para ir ao banheiro. Ela trancou a porta e pressionou a mão sobre o estômago, sussurrando para seu filho, ainda não nascido, que tudo ficaria bem. Mas no fundo, ela sabia que algo havia se quebrado. Daquela noite em diante, Vanessa não ficou mais nas sombras. Ela ligava para Daniel durante os jantares, enviava presentes descaradamente embalados em fita dourada e até postava fotos enigmáticas nas redes sociais que insinuavam seu relacionamento. Cada movimento era calculado,
projetado para humilhar Clara e forçá-la ao silêncio. As pessoas começaram a sussurrar. Amigos que antes elogiavam o casamento perfeito de Clara, agora a olhavam com pena. Colegas trocavam olhares, imaginando como a forte advogada havia perdido o controle de sua própria casa. E por tudo isso, Vanessa prosperava. Ela se alimentava da dor de Clara, torcendo a faca mais fundo a cada chance que tinha. Daniel, fraco e intoxicado pela ousadia de Vanessa, permitiu. Ele parou de se esconder. Ele não se importava mais com quem o via com ela. Não respeitava mais os votos que havia jurado. Para Clara, cada dia se tornou um campo de batalha. Cada olhar de Vanessa, um lembrete de que sua vida estava se desfazendo. Mas o que ela ainda não sabia era que a crueldade de Vanessa estava apenas começando e logo alcançaria um palco tão público que ninguém poderia ignorar. A amante não estava satisfeita em roubar o marido de Clara. Ela queria destruí-la completamente, e o próximo golpe aconteceria no lugar mais humilhante de todos. A gravidez era para ser o capítulo mais seguro e belo da vida de Clara Bernardes. Ela sonhava com canções de ninar suaves, desejos noturnos que a faziam rir e conversas ternas com Daniel sobre nomes de bebês. Mas em vez de amor e segurança, ela se viu vivendo em um pesadelo, uma descoberta de cada vez. Começou com pequenas rachaduras na ilusão. Daniel começou a chegar em casa tarde, oferecendo desculpas que pareciam ensaiadas. O escritório está atolado de trabalho. Ele resmungava, afrouxando a gravata enquanto servia uma bebida. Clara queria acreditar nele. Ela dizia a si mesma que o estresse poderia mudar um homem, que o pai de seu filho não a trairia. Mas as dúvidas se recusavam a ficar enterradas. Em uma noite, ela tropeçou na verdade da maneira mais dolorosa. Enquanto lavava a roupa, ela tirou uma camisa branca de Daniel de sua mala. A princípio, ela não pensou em nada, até que seus olhos pousaram no leve rastro de batom manchado na gola. Não era a cor dela, não era a marca dela. O coração dela despencou. Ela agarrou a camisa enquanto as lágrimas embaçavam sua visão. Por causa de seu bebê, ela mordeu a língua e fingiu não notar. Mas por dentro, algo se quebrou. Dias depois, as rachaduras se alargaram. Um recibo de hotel caiu do bolso do casaco de Daniel. A data coincidia com uma noite em que ele havia dito que estava trabalhando até tarde. As despesas eram para champanhe, uma suíte e serviços de spa de luxo. Clara ficou congelada na cozinha, olhando para o papel como se fosse uma sentença de morte. Seus piores medos foram confirmados quando ela viu uma mensagem piscar no telefone de Daniel enquanto ele tomava banho. Era de Vanessa. A noite passada foi inesquecível. Mal posso esperar pela próxima rodada. As mãos trêmulas de Clara quase deixaram o telefone cair. Seu estômago se torceu. Não de gravidez, mas de uma traição tão crua que lhe roubou o fôlego. Naquela noite, Clara sentou-se sozinha no berçário, cercada por caixas de móveis de bebê não abertas. Ela passou a mão sobre o tecido macio de um cobertor de berço e sussurrou para seu filho ainda não nascido. Me desculpe. Eu não sabia que seu pai seria este homem, mas eu prometo que vou te proteger. Suas lágrimas encharcaram o pequeno cobertor, um voto silencioso nascido do coração partido. Daniel, enquanto isso, não mostrou remorso. Ele se tornou mais frio, mais distante, e quando Clara finalmente o confrontou, sua resposta foi uma adaga em seu peito. Você está imaginando coisas. Não faça uma cena, Clara. Você está muito emocional por causa da gravidez. Seu gaslighting cortou mais fundo do que as próprias mentiras, mas Clara não estava imaginando. O batom, os recibos, as mensagens, tudo gritava a verdade.
O homem em quem ela havia confiado seu futuro não era mais dela. Ainda assim, ela engoliu sua dor. Por seu filho, ela escolheu o silêncio. Ela carregou o fardo sozinha, caminhando por seus dias com um sorriso que escondia a tempestade dentro dela. Mas a tempestade estava apenas se fortalecendo, e logo ela se desabaria na frente de todos. Clara pensou que havia visto o pior da traição de Daniel, mas a humilhação que a esperava em público despedaçaria seu mundo. Clara Bernardes sempre foi conhecida por sua compostura. Mesmo na faculdade de Direito, quando as provas se acumulavam e os colegas desabavam sob pressão, ela se portava com uma força tranquila, mas nada a havia preparado para a guerra silenciosa que agora enfrentava dentro de seu próprio casamento. Grávida, traída e humilhada, ela suportou cada ferida em silêncio, porque o bem-estar de seu filho importava mais do que seu próprio coração partido. Seus dias se tornaram uma performance. A cada manhã, ela se levantava da cama, arrumava o cabelo e sorria para o mundo como se nada estivesse errado. No trabalho, ela se enterrava em arquivos de casos, convencendo seus colegas de que estava bem. Quando perguntada sobre Daniel, ela forçava um sorriso praticado e respondia: "Ele está ocupado, mas estamos bem." Mentiras escorriam de seus lábios com facilidade, não porque ela queria enganar, mas porque ela não podia suportar deixar o mundo ver sua vergonha. Noites, no entanto, eram diferentes. Sozinha em seu apartamento em São Paulo, ela se encolhia no sofá, com as mãos sobre o estômago, sussurrando para seu bebê. Ela contava histórias sobre o futuro, sobre aniversários e férias em família, sobre risadas que um dia preencheriam a casa vazia. Sua voz tremia, mas ela forçava a esperança em cada palavra. A solidão era insuportável. Clara ansiava pelo toque de um parceiro, para que Daniel se sentasse ao lado dela e se maravilhasse com os pequenos chutes que ela sentia sob sua pele. Em vez disso, ela frequentemente acordava e encontrava o lado da cama dele frio, o telefone dele vibrando com mensagens que ele se recusava a explicar. O som de sua risada, abafado atrás de portas fechadas, enquanto ele sussurrava para Vanessa, se tornou facas se torcendo em sua alma. Pior do que a traição era o isolamento. O orgulho de Clara a impedia de confidenciar em amigos ou familiares. Ela não podia suportar os olhares de pena, os julgamentos sussurrados. Ela dizia a si mesma que suportar em silêncio era força, mas no fundo ela estava desmoronando. O estresse a corroía, deixando-a exausta, seu rosto pálido, seu coração pesado de medo. Em uma noite, enquanto ela dobrava roupinhas de bebê no berçário, ela viu seu reflexo no espelho. Olheiras sob os olhos, ombros curvados, sorriso desvanecido. Ela mal se reconhecia. Por um momento, o desespero a consumiu. Ela pressionou o rosto no tecido macio de um body e soluçou, suas lágrimas encharcando a pequena peça de roupa. "Eu tenho que ser forte por você", ela sussurrou para seu bebê, "mesmo que isso me mate por dentro." Cada sacrifício que ela fazia era por seu filho. Cada silêncio que ela mantinha era pela vida frágil que crescia dentro dela. No entanto, o peso da dor não dita a estava esmagando, ameaçando quebrar a mesma força à qual ela se agarrava. Ainda assim, Clara aguentou. Ela escolheu a dignidade sobre a vingança, a contenção sobre a raiva, mas as paredes que ela havia construído em torno de sua dor não eram inabaláveis. E quando a traição finalmente se espalhou para os olhos do público, essas paredes se despedaçariam na frente de todos. O dia estava chegando quando o sofrimento silencioso de Clara não ficaria mais escondido, e o mundo testemunharia sua humilhação em primeira mão. Os papéis chegaram em uma manhã cinzenta,
entregues por um mensageiro de rosto sério que se recusou a encontrar os olhos de Clara. Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas e lá estava em preto e branco. Daniel havia pedido o divórcio. O homem que uma vez prometeu a ela o para sempre, agora procurava apagá-la, para tirá-la da vida que eles haviam construído juntos. E o detalhe mais cruel de todos: sua petição solicitava o controle exclusivo de seus bens, deixando Clara com nada além de seu filho, ainda não nascido. Clara sentou-se à mesa da cozinha, sua mão repousando protetoramente em sua barriga. Ela queria gritar, rasgar os papéis, mas não podia arriscar estressar o bebê. Em vez disso, ela dobrou os documentos ordenadamente, como se a ordem pudesse de alguma forma domar o caos dentro dela. Quando ela confrontou Daniel, sua frieza a gelou mais do que a própria traição. Ele ficou na sala de estar, braços cruzados, olhos vazios de emoção. É melhor assim, ele disse categoricamente. Você vai receber um acordo. Não arraste isso, Clara. Isso só vai fazer você parecer patética. Sua voz falhou quando ela perguntou: depois de tudo, depois do nosso filho, é isso que você quer? Mas Daniel nem sequer se abalou. Vanessa me faz feliz. Você não me faz mais. As palavras despedaçaram a pouca força que lhe restava, e como se para torcer a faca mais fundo, a própria Vanessa apareceu dias depois, desfilando no apartamento que Clara uma vez chamou de lar. Ela usava um sorriso presunçoso, seu braço entrelaçado com o de Daniel, como se ela já fosse a esposa legítima. Não leve para o lado pessoal, Clara, Vanessa zombou. Algumas mulheres simplesmente não são feitas para manter um homem como Daniel. A humilhação era insuportável, mas Clara engoliu seu orgulho, recuando para o silêncio mais uma vez. Ela disse a si mesma que o tribunal seria sua chance de finalmente defender sua dignidade, de se defender e defender seu filho. Ela começou a reunir as poucas evidências que tinha, recibos, mensagens, pequenos fragmentos de verdade. Mas Vanessa já estava à sua frente. Ela desfilava pela cidade no braço de Daniel, participando de festas, posando para fotos, deixando todos saberem que ela havia vencido. As colunas de fofoca zumbiam com especulações, pintando Clara como a esposa amarga e descartada, enquanto Vanessa se deleitava no papel de amante vitoriosa. Na noite anterior à audiência, Clara sentou-se sozinha em seu apartamento. Ela segurava a foto do ultrassom de seu bebê em suas mãos, suas lágrimas caindo sobre o papel brilhante. Eu vou lutar por nós, ela sussurrou. Mesmo que eu não tenha nada mais, eu vou lutar. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam, indiferentes à sua dor. Em algum lugar na cidade, Vanessa e Daniel comemoravam bebendo champanhe, rindo da suposta fraqueza de Clara. Eles pensavam que já haviam esmagado seu espírito. Mas o tribunal tinha suas próprias regras, e nem tudo era como parecia. Nem Daniel, nem Vanessa sabiam que o juiz que presidia o caso carregava um segredo que logo transformaria seu triunfo em devastação. O dia da audiência chegou, e o tribunal no centro de São Paulo zumbia como uma colmeia. Multidões se reuniram do lado de fora, jornalistas se cotovelando para o melhor lugar, enquanto câmeras piscavam e microfones eram empurrados para a frente. A história de Daniel Cardoso, sua esposa grávida Clara Bernardes e a amante glamorosa Vanessa Muniz já havia se tornado manchete em todos os principais jornais. No momento em que Clara saiu do táxi, o escândalo havia alcançado milhões de olhos e ouvidos. Repórteres gritavam seu nome. Clara, como é se sentir abandonada durante a gravidez? Você acha que Daniel vai ganhar a custódia dos bens? Você está pronta para enfrentar Vanessa no tribunal? Cada pergunta parecia uma flecha, afiada e impiedosa.
Clara manteve a cabeça baixa, segurando seu casaco em volta da barriga, protegendo-se da tempestade de atenção. Lá dentro, a atmosfera não era menos sufocante. A galeria estava cheia de curiosos, alguns solidários, outros ansiosos para assistir à queda de uma mulher. Membros da família de Daniel haviam tomado seus assentos, suas expressões frias condenando Clara em silêncio. Vanessa, por outro lado, prosperava com a atenção. Ela desfilou pelo tribunal como uma celebridade, seus saltos ecoando com confiança, seus lábios curvados em um sorriso que desafiava qualquer um a questionar seu lugar ao lado de Daniel. O próprio Daniel parecia polido, seu terno perfeitamente passado, seu olhar fixo para a frente como se ele fosse a vítima. Ele sussurrou para Vanessa, que riu baixinho, garantindo que Clara pudesse ver cada momento de sua intimidade. A exibição era deliberada, uma performance projetada para quebrá-la, antes mesmo de o julgamento começar. Clara sentou-se em silêncio à sua mesa, sua advogada murmurando estratégia em seu ouvido, mas sua mente estava em outro lugar. Ela podia sentir os olhos da sala a perfurando, medindo sua força, procurando por rachaduras. Ela esfregou a barriga suavemente, se firmando na vida que carregava. Por você, ela sussurrou baixinho, eu vou sobreviver a isso por você. A tensão aumentou quando a mídia foi autorizada a entrar. Fotógrafos clicavam incessantemente, capturando cada flutuação de emoção. Clara se forçou a sentar-se ereta, embora por dentro tremesse. A humilhação de ter sua dor privada dissecada por estranhos era insuportável. Cada sussurro, cada flash da câmera a lembrava de que isso era mais do que um divórcio. Era um espetáculo público. Então o oficial de justiça pediu silêncio. As portas pesadas se abriram e o juiz entrou. A sala ficou em silêncio. Um silêncio varrendo a multidão enquanto o juiz Guilherme Azevedo tomava seu assento na bancada. Sua expressão era ilegível, seu martelo batendo com autoridade. Para todos os outros, ele era simplesmente a figura da justiça. Mas para Clara, ele era algo muito mais. Um pai que ela não via há anos. Um homem que carregava sua própria culpa e segredos. Seus olhos se encontraram pelo segundo mais breve, e naquele momento, Clara sentiu tanto um vislumbre de esperança quanto uma onda de pavor. O julgamento estava prestes a começar, e ninguém na sala sabia da verdade explosiva sobre a conexão do juiz com a mulher que todos estavam prontos para condenar. O tribunal já estava denso com atenção, cada respiração contida enquanto o testemunho começava. Clara Bernardes sentou-se em silêncio à sua mesa, sua advogada apresentando argumentos com precisão calma. Ela ouviu, suas mãos repousando protetoramente em sua barriga, enquanto o juiz, seu pai, permanecia sereno e distante, cuidadoso para não trair nem mesmo um vislumbre de reconhecimento. Do outro lado do corredor, Vanessa Muniz se mexia em sua cadeira, visivelmente inquieta. A atenção das câmeras não era suficiente para ela. Ela queria mais. Ela queria dominação. Ela queria humilhar Clara, não apenas através do julgamento, mas em um momento tão brutal que ninguém jamais esqueceria. Enquanto o advogado de Daniel terminava de delinear suas reivindicações, pintando Clara como instável, muito emocional e inadequada para gerenciar a riqueza compartilhada, Vanessa se inclinou em direção a Daniel e sussurrou algo que o fez sorrir. Então ela se levantou abruptamente, ignorando o olhar de advertência do juiz. Meritíssimo! A voz de Vanessa ecoou, pingando veneno. Por que estamos sequer fingindo? Esta mulher é patética. Olhe para ela, chorando, se escondendo atrás de sua gravidez, como se isso desculpasse sua fraqueza. Daniel merece coisa melhor do que isso. O tribunal ofegou. Os olhos de Clara se arregalaram,
seus lábios tremendo enquanto ela lutava para se manter composta. O martelo do juiz bateu com força. Senhorita Muniz, sente-se. Este não é seu lugar para falar. Mas Vanessa não se importou. Ela desfilou em direção à mesa de Clara, cada batida de seu salto ecoando como uma contagem regressiva. Você acha que carregar o filho dele te torna especial? Ela zombou. Você não é nada além de um fardo. Você não conseguiu mantê-lo satisfeito, e é por isso que ele veio até mim. O coração de Clara batia forte, seu rosto queimando de vergonha, enquanto o tribunal inteiro assistia. Sua advogada tentou bloquear o avanço de Vanessa, mas antes que alguém pudesse detê-la, a mão de Vanessa se estendeu. O som do tapa estalou pelo tribunal como um trovão. A cabeça de Clara se virou para o lado, sua bochecha ficando vermelha, enquanto murmúrios irrompiam por toda a sala. Instintivamente, ela agarrou a barriga, lágrimas brotando em seus olhos. O caos se seguiu. O oficial de justiça correu para a frente, câmeras clicavam descontroladamente, e repórteres se apressavam para capturar o momento escandaloso. Clara sentou-se congelada, tremendo, sua humilhação completa. Pela primeira vez, ela parecia que poderia se despedaçar na frente de todos. Daniel não se moveu para ajudá-la. Em vez disso, ele se recostou em sua cadeira, braços cruzados, um leve sorriso presunçoso nos lábios. Vanessa ficou de pé sobre Clara, triunfante, sua voz pingando crueldade. Viu? Até sua dignidade se foi. Você não o merece. Você não merece nada. A galeria zumbia com sussurros, alguns horrorizados, outros se alimentando do espetáculo. O mundo de Clara girou, sua visão embaçada com lágrimas. Ela queria gritar, lutar de volta, mas o medo por seu filho a mantinha no lugar. Na bancada, a mão do juiz Guilherme Azevedo se apertou em torno de seu martelo até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Sua máscara de neutralidade se rachou por apenas um segundo, sua mandíbula cerrada de fúria, mas ele não disse nada. Por enquanto. O que ninguém percebeu foi que o tapa era apenas a faísca. A explosão que se seguiria abriria segredos poderosos o suficiente para mudar tudo. O eco do tapa de Vanessa Muniz ainda pairava no ar como um tiro. Por um momento, o tribunal inteiro congelou. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. O som do suspiro abafado de Clara Bernardes era a única coisa que quebrava o silêncio enquanto sua mão agarrava a barriga, seus olhos arregalados de dor e medo. Então, o caos irrompeu. Repórteres se levantaram, câmeras piscando furiosamente para capturar a imagem da esposa grávida humilhada. Murmúrios se espalharam pela galeria, seguidos por uma onda de sussurros que se transformaram em um rugido de escândalo. Ela acabou de bater nela? Ai, meu Deus, na câmera! Isso vai estar em todo lugar esta noite. Clara sentou-se imóvel, sua bochecha ardendo onde a mão de Vanessa havia batido. Ela piscou para trás as lágrimas, recusando-se a deixá-las cair na frente da multidão. Por dentro, porém, seu coração estava se partindo. Ela não era apenas uma mulher traída. Ela era uma mãe aterrorizada pela segurança de seu filho, ainda não nascido. Sua advogada se levantou, gritando por ordem. Meritíssimo, isso é ultrajante! Minha cliente foi agredida fisicamente em tribunal aberto. O oficial de justiça se apressou para a frente, agarrando Vanessa pelo braço. Mas Vanessa apenas riu, jogando o cabelo para trás, como se tivesse acabado de vencer uma luta. O quê? Alguém tinha que colocá-la em seu lugar. Sua voz pingava arrogância, alimentando o frenesi dos curiosos. Daniel Cardoso permaneceu em sua cadeira, frio e imóvel. Ele não se encolheu, não se levantou para defender sua esposa, ou sequer para acalmar sua amante. Em vez disso, ele se recostou, observando com diversão desapegada, como se o tapa tivesse sido nada mais do que uma cena
em uma peça que ele dirigiu. Seu silêncio cortou mais fundo do que a mão de Vanessa jamais poderia. O martelo do juiz bateu contra a bancada. Ordem! A voz do juiz Guilherme Azevedo trovejou pela Câmara, mas seus olhos traíam uma tempestade que se agitava por dentro. Sua filha acabara de ser agredida diante de seus próprios olhos. E ainda assim, ele estava preso pelas togas que vestia, forçado a manter a ilusão de imparcialidade. A respiração de Clara se acelerou. Ela pressionou a mão firmemente contra o estômago, sussurrando baixinho. Por favor, fique seguro. Por favor, não deixe que isso te machuque. Por seu filho, ela suportaria qualquer coisa. Mas a picada da mão de Vanessa, o peso do silêncio de Daniel e a crueldade do olhar público pareciam insuportáveis. A galeria explodiu novamente. Algumas vozes condenando Vanessa, outras sussurrando que talvez Clara tivesse merecido. A crueldade de estranhos doía tanto quanto a traição de entes queridos. Clara abaixou os olhos, sua dignidade desmoronando sob o peso da humilhação. No entanto, através do caos, uma verdade se tornou clara. O tapa havia mudado tudo. Isso não era mais apenas um caso de divórcio. Havia se tornado um espetáculo público, uma guerra de caráter e reputação. E em algum lugar sob o martelo, por trás da máscara do juiz, a fúria de um pai estava silenciosamente se construindo. O tribunal pensou que havia testemunhado o auge do escândalo, mas a tempestade prestes a se desabar faria o tapa parecer nada. Porém, por trás da bancada de mogno polido, o juiz Guilherme Azevedo sentou-se rígido, seu martelo ainda tremendo da força de seu último golpe. Seu rosto permaneceu uma máscara de autoridade, mas sob essa máscara rugia uma tempestade que ninguém no tribunal podia ver. A mulher que acabara de ser agredida não era apenas mais uma autora em um caso de divórcio bagunçado. Ela era sua filha, sua carne e sangue, humilhada diante do mundo enquanto ele estava jurado ao silêncio. Cada instinto nele gritava para se levantar, para descer da bancada e protegê-la, para envolvê-la na proteção que apenas um pai poderia dar. Mas sua toga preta era tanto seu escudo quanto sua corrente. A lei exigia imparcialidade. Revelar a verdade agora destruiria o julgamento, arruinaria sua carreira e possivelmente invalidaria tudo o que estava prestes a acontecer. No entanto, enquanto ele olhava para Clara, sentada pequena e frágil em sua mesa, sua mão pressionada contra o inchaço de seu estômago, seu coração doía com uma culpa insuportável. Ele não esteve presente na vida dela por anos. Escolhas, arrependimentos e distância haviam aberto um abismo entre eles. E agora, a primeira vez que suas vidas se cruzavam de forma tão pública, ele foi forçado a assistir ela ser agredida como uma presa diante de uma matilha de lobos. A galeria zumbia com sussurros. Vanessa Muniz sorriu, deleitando-se com o caos que ela havia criado. Daniel sentou-se presunçosamente ao lado dela, completamente sem vergonha. A arrogância deles fervia o sangue de Guilherme. Ele cerrou os punhos sob a bancada, sua mandíbula apertada, cada músculo se esforçando para conter a fúria dentro dele. Ele olhou para Clara novamente. Por apenas um segundo, seus olhos se encontraram. O olhar dela estava quebrado. No entanto, em algum lugar no fundo, ainda havia um vislumbre de força. Esse vislumbre foi o que impediu Guilherme de quebrar seu papel naquele exato momento. Ele tinha que protegê-la. Não com raiva, mas com justiça. Uma justiça que seria mais fria, mais afiada e mais devastadora do que qualquer tapa. Senhorita Muniz, sua voz ecoou, firme embora seu peito trovejasse. Mais um surto e você será condenada por desacato. Vanessa revirou os olhos, mas voltou para seu assento, sussurrando algo no ouvido de Daniel, que o fez sorrir.
A visão era quase demais para Guilherme suportar. Sua mão pairou sobre o martelo, não como um juiz, mas como um pai mal contido. Ele se forçou a voltar ao controle, lembrando a si mesmo que a paciência era sua arma. O julgamento estava apenas começando. As evidências ainda não haviam sido apresentadas. E quando a verdade viesse à luz, não seria o tapa de uma amante, ou a traição de um marido que definiria o dia. Seria o julgamento do tribunal. O julgamento dele. Mas mesmo enquanto ele dizia isso a si mesmo, Guilherme sabia algo com uma certeza arrepiante. Ele não permitiria que eles destruíssem Clara. Não como um juiz, nem como um pai. A fúria que ele enterrou sob a toga preta estava esperando para explodir, e quando o fizesse, viraria o julgamento inteiro de cabeça para baixo. O tribunal voltou à ordem, mas dentro de Clara Bernardes não havia calma. Sua bochecha ainda ardia da mão de Vanessa, mas a dor não era nada comparada à humilhação que pressionava seu peito. Ela sentou-se rígida, as mãos tremendo enquanto agarrava a mesa, tentando acalmar sua respiração. Cada olho na sala estava sobre ela. Cada lente de câmera estava capturando sua fraqueza. Ela queria desaparecer. Ela queria que o chão sob ela se abrisse e a engolisse por inteiro. Por um momento fugaz, ela até desejou poder sair correndo do tribunal, escapar dos olhares sufocantes e se esconder onde ninguém pudesse alcançá-la. Mas sua mão se moveu para o estômago e o pequeno bater de vida dentro dela a lembrou do porquê ela não podia ir. Ela não estava apenas lutando por si mesma. Ela estava lutando por seu filho. Ainda assim, o peso era insuportável. Cada sussurro na galeria a cortava como uma lâmina. Patética. Não é de admirar que ele a deixou. Ela parece quebrada. Clara ouviu tudo, quer as palavras fossem ditas em voz alta ou apenas escritas em rostos de julgamento. Seu orgulho, sua dignidade, o próprio núcleo de sua identidade parecia desmoronar sob a pressão. Seu advogado se inclinou perto, sussurrando tranquilidade. Mantenha-se forte. Isso não acabou. A evidência está do nosso lado. Mas Clara mal o ouviu. Seus ouvidos zumbiam, sua visão embaçada e seu coração batia como um tambor. O estresse, a traição, a vergonha pública, era tudo demais. Naquele momento vertiginoso, ela pensou sobre o ano passado. A alegria de descobrir sua gravidez. O desgosto de descobrir a traição de Daniel. As noites sem dormir de sofrimento silencioso. E agora, o tapa cruel que havia se desenrolado na frente de estranhos. Ela se sentiu despida, como se sua vida tivesse sido dilacerada para o entretenimento de todos. Sua garganta apertou. As lágrimas brotaram em seus olhos, e ela lutou desesperadamente para contê-las. Ela sabia que as câmeras estavam esperando pelo momento em que ela desabasse. O momento em que a forte advogada se tornaria nada mais do que uma esposa destroçada. Mas as lágrimas a traíram. Uma escorregou por sua bochecha, brilhando sob as luzes fortes do tribunal. Vanessa a viu e sorriu. Um sorriso lento e cruel que disse a Clara que ela havia vencido. Daniel se inclinou em direção a Vanessa, sussurrando algo que a fez rir baixinho. O som daquela risada despedaçou o pouco que restava da compostura de Clara. Ela abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com a mão, seus ombros tremendo, enquanto soluços silenciosos abalavam seu corpo. A galeria explodiu novamente, repórteres rabiscando furiosamente, câmeras piscando como um relâmpago. Para o mundo, Clara Bernardes parecia acabada, e por um momento aterrorizante, ela acreditou. Ela se sentiu escorregando, caindo em um poço de desespero tão profundo que se perguntou se algum dia sairia. Mas assim que ela vacilou na beira do colapso, seu olhar se levantou, encontrando os olhos do juiz. Pelo segundo mais breve,
Ela não viu a figura austera da justiça, mas o olhar quieto e protetor de um pai. Clara pensou que estava completamente sozinha, mas a verdade que a encarava da bancada logo mudaria tudo. O juiz Guilherme Azevedo sentou-se rigidamente atrás da bancada, sua toga pesada com o fardo do dever. O tribunal o via como um homem de lei, calmo, imparcial, desapegado, mas sob essa aparência, o coração de um pai furioso. Observar Clara tremer, ver seus ombros tremerem enquanto ela tentava esconder suas lágrimas, a despedaçava mais do que qualquer batida de martelo ou surto de tribunal poderia. Ele não podia correr para o lado dela. Ele não podia revelar a verdade. Ainda não. Cada olho na sala estava observando, e um deslize poderia acabar com o caso, destruir sua credibilidade e roubá-lo do próprio poder que ele precisava para protegê-la. Mas ele também não podia ficar parado. Ele tinha que encontrar uma maneira de dizer a ela, sem palavras, que ela não estava sozinha. Enquanto Clara levantava a cabeça, seus olhos avermelhados se encontrando com os dele, Guilherme fez sua escolha. Foi o menor dos gestos, quase invisível para qualquer outra pessoa. Ele colocou sua caneta suavemente, então ajustou os papéis diante dele em um padrão deliberado, um sinal que apenas alguém que o conhecia intimamente poderia entender. Anos atrás, quando Clara era apenas uma garotinha, lutando em testes de ortografia e problemas de matemática, ele havia usado o mesmo sinal. Um toque da caneta, um ajuste quieto de papéis e então um aceno sutil. Significava: eu estou aqui, eu te vejo, não desista. Agora, através do abismo de anos e da fria formalidade do tribunal, ele o usou novamente. A respiração de Clara engasgou, seu coração tropeçou em seu peito enquanto a memória voltava. Ela piscou, incerta se havia imaginado, mas então os olhos dele suavizaram, por apenas uma fração de segundo. Foi o suficiente. Seu desespero diminuiu, substituído por um frágil fio de esperança. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, ela não se sentiu abandonada. Ela não era uma esposa quebrada, sentada sozinha contra uma amante impiedosa e um marido cruel. Ela era uma filha, silenciosamente protegida por um pai que ainda se importava. Vanessa, alheia, continuou a sorrir para as câmeras. Daniel se inclinou casualmente em sua cadeira, presunçoso em sua crença de que a vitória era certa. Nenhum deles percebeu a troca silenciosa que acabara de acontecer, uma troca que logo viraria a maré do julgamento. Clara se endireitou levemente, enxugando as lágrimas de sua bochecha. Sua advogada olhou para ela, surpresa ao ver um vislumbre de força voltando à sua postura. Ela sussurrou: continuamos a lutar. Do outro lado da bancada, a mandíbula de Guilherme se apertou. Ele não podia abraçá-la, não podia dizer as palavras que ela precisava ouvir, mas sua determinação se solidificou. Se Vanessa e Daniel pensaram que poderiam esmagar sua filha tão facilmente, eles estavam gravemente enganados. A justiça estava chegando, e ele a entregaria com precisão. A amante pensou que seu tapa havia quebrado Clara para sempre, mas o que ela não sabia era que a promessa silenciosa de um pai acabara de reacender a vontade de lutar de sua filha. O tribunal se acalmou mais uma vez, mas a corrente de tensão era mais densa do que nunca. Repórteres se inclinaram em seus assentos, canetas prontas, câmeras ainda tirando fotos a cada flutuação de emoção no rosto de Clara. O tapa havia mudado o julgamento de procedimentos legais para um circo público. No entanto, por trás do barulho, algo mais estava se formando, evidências que nem Daniel Cardoso nem Vanessa Muniz haviam antecipado. O advogado de Clara se levantou,
ajeitando a gravata com uma confiança calma que contrastava nitamente com a arrogância presunçosa que irradiava do lado do tribunal de Daniel. Meritíssimo, ele começou, sua voz firme. Gostaríamos de apresentar nova documentação sobre discrepâncias financeiras ligadas às contas do Sr. Cardoso. A galeria murmurou. O advogado de Daniel se enrijeceu. Vanessa franziu a testa, seu sorriso presunçoso vacilando apenas ligeiramente. O primeiro conjunto de exibições exibia transferências bancárias. Grandes somas de dinheiro movidas para contas no exterior sob nomes de empresas de fachada. O advogado de Clara continuou. Esses fundos foram retirados durante o casamento sem o conhecimento da Sra. Bernardes. Acreditamos que foram usados para financiar o estilo de vida extraconjugal do Sr. Cardoso. Uma onda de choque percorreu a galeria. Jornalistas rabiscaram furiosamente. Daniel se mexeu em seu assento, sua compostura se rachando. Isso é ridículo, ele retrucou. Investimentos de negócios, é só isso. Mas o advogado não tinha terminado. Ele tirou uma pasta e colocou fotos, imagens de Daniel e Vanessa entrando em resorts de luxo, recibos de joias, reservas de jatos particulares e tratamentos de spa. Cada documento carregava a assinatura de Daniel ou a autorização de cartão de crédito. Clara sentou-se imóvel, suas mãos apertadas firmemente em seu colo. Cada pedaço de evidência era outro corte, mas desta vez não era ela quem sangrava. Era Daniel. Pela primeira vez, ela viu a presunção vacilar em seus olhos. Vanessa se inclinou em direção a ele, sussurrando furiosamente, sua máscara de confiança se rachando sob o peso da exposição. A galeria ofegou mais alto com cada foto exibida, a narrativa se movendo diante dos olhos de todos. Clara não era mais a esposa patética e abandonada. Todos podiam ver agora quem havia sido enganado, quem havia sido usado e quem havia sido traído. O juiz observou cuidadosamente, seu martelo em silêncio, mas sua presença imponente. O peito de Guilherme se apertou com orgulho e raiva. Orgulho de que o lado de sua filha estava finalmente ganhando terreno. Raiva de que essa verdade teve que ser arrastada de uma forma tão pública e humilhante. Daniel bateu a mão na mesa. Isso é irrelevante. Não tem nada a ver com o acordo de divórcio. Sua voz falhou, o desespero vazando pelas rachaduras em sua imagem antes perfeita. O advogado não se encolheu. Pelo contrário, Sr. Cardoso, tem tudo a ver. Esses documentos mostram uma tentativa deliberada de esconder bens, enganar sua esposa e desperdiçar fundos conjugais em sua amante. O tribunal tem o direito de saber a verdade. A galeria explodiu novamente, o escândalo saindo do controle de Daniel e Vanessa. E enquanto a evidência se acumulava, o rosto de Vanessa empalideceu. Pela primeira vez, a mulher que prosperava com a crueldade parecia incerta. O que nem Daniel nem Vanessa sabiam era que a peça de evidência mais condenatória ainda não havia sido revelada, e ela atingiria mais forte do que qualquer tapa jamais poderia. Clara Bernardes sentou-se em silêncio enquanto a evidência se desenrolava, cada fotografia e recibo pousando como pedras no caixão das mentiras de Daniel e Vanessa. Horas antes, ela estava tremendo, quebrada sob o peso da humilhação, acreditando que sua vida havia acabado. Mas agora, enquanto ela via Daniel se contorcer e Vanessa sussurrar furiosamente, algo dentro dela começou a mudar. A humilhação do tapa ainda queimava em sua bochecha, mas a picada não parecia mais derrota. Em vez disso, era combustível. As lágrimas que ela havia derramado em silêncio estavam secando, substituídas por algo mais firme, algo mais forte. Pela primeira vez em meses, Clara sentiu uma faísca de poder em seu peito. Ela pensou em seu filho ainda não nascido. Ela pensou no berçário
esperando por um futuro que Daniel havia tentado roubar. Ela pensou em cada risada cruel, em cada olhar zombeteiro que Vanessa lhe havia lançado sobre ela, em cada noite que ela havia chorado sozinha, enquanto o mundo acreditava que ela era fraca. E ela percebeu que não estava impotente. Ela havia sobrevivido a tudo isso. Ela ainda estava de pé. Lentamente, Clara se endireitou em sua cadeira. Suas mãos não tremiam mais, sua respiração se acalmou. Seu advogado parou no meio da frase ao notar a sutil transformação, dando-lhe um pequeno aceno de encorajamento. As câmeras capturaram isso também. A mulher que havia entrado no tribunal, derrotada, agora parecia diferente. Sua postura era firme, seu queixo erguido. Não havia arrogância em sua expressão, apenas força tranquila. A galeria sentiu a mudança. Os sussurros suavizaram, substituídos por olhares curiosos. É a mesma mulher que vimos desabar em lágrimas? A presença de Clara mudou o ar, como se a maré do julgamento tivesse começado a virar a seu favor. Vanessa também percebeu. Ela se inclinou para a frente, estreitando os olhos para Clara. Não pense que isso muda alguma coisa, ela sibilou do outro lado do corredor, mas suas palavras careciam da confiança afiada que antes carregavam. Clara não se encolheu. Ela simplesmente olhou de volta para Vanessa, seus olhos calmos, firmes e inflexíveis. Não era raiva que ela irradiava, era resolução. Uma resolução que aterrorizou Vanessa mais do que a raiva jamais poderia. Daniel tentou se reafirmar, limpando a garganta e sussurrando alto para seu advogado, mas sua voz falhou. Pela primeira vez ele parecia incerto, olhando entre Clara e as evidências que se acumulavam contra ele. O controle que ele pensou que possuía estava escorregando por seus dedos. Clara tocou o estômago novamente, não com medo desta vez, mas com tranquilidade. Ela não estava mais apenas protegendo seu bebê, ela estava lutando por ambos. E ela não tinha medo de ser vista fazendo isso. As câmeras capturaram a transformação. Ao anoitecer, sua imagem inundaria as manchetes não como uma vítima, mas como uma mulher que havia se levantado da humilhação para a força. E enquanto Daniel e Vanessa ainda acreditavam que poderiam esmagar seu espírito, eles não tinham ideia de que a luta de Clara estava apenas começando. E o próximo golpe não viria dela, mas da própria bancada que eles subestimaram. O tribunal não estava mais do lado de Daniel Cardoso. O que havia começado como sua marcha confiante em direção à vitória estava desmoronando pedaço por pedaço. Os registros financeiros o pintaram como um homem que sangrou dinheiro em escapadas de luxo, tudo enquanto sua esposa grávida sofria em silêncio. A galeria não sussurrava mais com pena por Daniel. Eles murmuravam com indignação. E Vanessa Muniz, antes triunfante, agora se mexia desconfortavelmente sob o peso dos olhares que haviam se tornado afiados e críticos. O advogado de Clara não havia terminado. Ele se adiantou novamente, sua voz calma, mas imponente. Meritíssimo! Agora apresentamos testemunhos corroborativos, declarações de testemunhas, confirmando as atividades extraconjugais do Sr. Cardoso com a senhorita Muniz. O oficial de justiça distribuiu depoimentos juramentados. Ofegos se espalharam como um incêndio, enquanto os detalhes eram lidos em voz alta. Funcionários de hotéis que haviam registrado Daniel e Vanessa sob nomes falsos, garçons que os tinham visto jantando intimamente, até mesmo um motorista que os levava para escapadas isoladas. Cada declaração era um prego no caixão de suas negações. Daniel bateu o punho na mesa. Mentiras, tudo isso. Eles estão inventando isso por dinheiro. Sua voz falhou, o desespero se derramando em cada palavra. Mas a máscara de Vanessa escorregou ainda mais. Sua mandíbula se apertou, seus lábios pressionados em uma linha fina. Ela se inclinou perto de Daniel, sibilando entre os dentes cerrados.
Eu te disse que deveríamos ter coberto isso melhor. Os microfones capturaram. A galeria explodiu. Repórteres se apressaram para anotar a citação, suas canetas arranhando como um incêndio em seus cadernos. Câmeras deram um zoom no rosto pálido de Vanessa, sua arrogância nua. Clara sentou-se em silêncio, sua força firme, seus olhos fixos para a frente. Por meses, ela havia sido pintada como a fraca, a esposa abandonada. Agora os papéis estavam invertidos. Eram Daniel e Vanessa se contorcendo sob as luzes, expostos pelo que realmente eram. Seu advogado deu o golpe final para o testemunho daquele dia, uma série de mensagens de texto obtidas do segundo telefone de Daniel. Elas foram projetadas na tela para o tribunal inteiro ver. Ela nunca vai ver isso vindo. Não se preocupe, o dinheiro está escondido. Quando ela perceber, será nosso. Assim que o bebê nascer, vou me certificar de que ela esteja fora da jogada para sempre. As palavras pairaram no ar, pesadas e venenosas. A respiração de Clara engasgou em sua garganta, sua mão agarrando instintivamente o estômago novamente. A galeria ofegou em horror. Até os repórteres pareciam abalados, suas canetas momentaneamente paradas. O martelo do juiz bateu. Ordem no tribunal. Mas o dano estava feito. A sala inteira agora via Daniel não como um marido injustiçado, mas como um predador tramando para tirar de sua esposa e filho segurança, dignidade e amor. O rosto de Daniel ficou vermelho. Vanessa parecia que o chão havia caído sob seus pés. Pela primeira vez, a confiança deles se despedaçou completamente. E enquanto eles lutavam para se recuperar, eles não perceberam que a revelação mais devastadora ainda estava por vir. Uma que destruiria não apenas suas mentiras, mas seu próprio senso de poder. O tribunal não era mais apenas um lugar de lei. Havia se tornado uma arena de escândalo. As paredes pareciam tremer com o barulho de indignação, choque e descrença, enquanto as mensagens de texto brilhavam na tela do projetor. Palavras que revelaram crueldade e malícia agora ecoavam nas mentes de todos os presentes. Assim que o bebê nascer, vou me certificar de que ela esteja fora da jogada para sempre. A galeria explodiu. Alguns ofegaram alto, outros cobriram suas bocas em horror. Uma mulher na última fila sussurrou: "Ela está grávida", e ele queria apagá-la. Um homem murmurou com raiva: "Isso não é apenas traição, isso é desumano." Repórteres rabiscaram furiosamente, já redigindo manchetes que abalariam a cidade ao anoitecer. Os obturadores das câmeras clicavam sem parar, capturando o rosto corado de Daniel e a expressão pálida e congelada de Vanessa. O escândalo não era mais uma ferida privada, era propriedade pública, e a corte da opinião pública já havia começado seu julgamento impiedoso. Clara Bernardes sentou-se em silêncio, mas seu silêncio não parecia mais fraqueza. Parecia força. Cada olho se voltou para ela, não mais com pena, mas com admiração. Ela era a esposa injustiçada, a futura mãe traída e tramada contra, mas ainda de pé com dignidade. Ela não havia levantado a voz, não havia atacado. Ela não precisava. A verdade estava falando mais alto do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. Vanessa se mexeu em sua cadeira, o pânico piscando em seu rosto. Ela tentou sussurrar desculpas ao advogado de Daniel, mas sua voz tremia. Pela primeira vez, ela não estava mais no controle. O sorriso presunçoso que a havia definido outrora havia desaparecido, substituído pela inconfundível sombra do medo. Daniel, no entanto, tentou lutar de volta. Ele bateu as mãos na mesa e gritou: "Isso está fora de contexto. É uma armação. Clara está tentando me destruir." Mas suas palavras soaram ocas. A galeria riu amargamente e alguém murmurou: "Ele está acabado." Até o martelo do juiz não conseguiu silenciar os murmúrios que rodopiavam como uma tempestade.
Guilherme Azevedo bateu na bancada, sua voz estrondando. Ordem! Ordem no tribunal! Lentamente a sala se acalmou, mas a mudança de energia permaneceu. A maré havia virado. O advogado de Clara se inclinou para ela, sussurrando. Eles perderam a multidão. Isso é mais poderoso do que qualquer evidência. Clara deu o menor dos acenos, sua mão repousando suavemente em seu estômago. Pela primeira vez, ela sentiu que o mundo não estava contra ela. Estava com ela. Do lado de fora do tribunal, vans de notícias esperavam, prontas para transmitir cada detalhe. Lá dentro, estranhos que antes haviam olhado com julgamento, agora encaravam Daniel e Vanessa com nojo. Em uma única tarde, sua imagem pública havia se despedaçado, além do reparo. Mas por mais devastadora que essa exposição fosse, o julgamento ainda não havia acabado. Ainda havia verdades escondidas, segredos esperando para serem revelados. E o mais perigoso estava sentado em silêncio na bancada do juiz, envolto em togas pretas. O tribunal acreditava que o escândalo havia atingido seu auge, mas a revelação de laços de sangue entre o juiz e a mulher em julgamento enviaria ondas de choque para as quais ninguém estava preparado. O ar do tribunal estava denso, pesado com o peso da traição e a picada crua da verdade. Por horas, as evidências haviam desmantelado a fachada cuidadosamente construída de Daniel Cardoso, e a arrogância de Vanessa Muniz havia se derretido em desespero. A galeria havia se voltado contra eles, mas ainda assim eles se agarravam à negação. Daniel gritava objeções, Vanessa sussurrava desculpas, seu advogado se debatendo como um homem se afogando. Na bancada, o juiz Guilherme Azevedo não podia mais permanecer apenas um juiz. Ele havia aguentado em silêncio, vendo sua filha ser agredida, zombada e humilhada. Ele havia enterrado sua fúria sob a toga preta, apertando os punhos até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Mas o momento havia chegado quando o silêncio não era mais justiça. Ele levantou os documentos diante dele, as exibições financeiras de Clara, as mensagens de texto, os testemunhos. Seu martelo bateu uma vez, o som comandando o silêncio absoluto. Este tribunal, sua voz ecoou, viu evidências não de um casamento que deu errado, mas de decepção calculada, manipulação financeira e crueldade além da medida. A galeria se inclinou para a frente sem fôlego. Clara congelou, seu coração batendo forte. O tom dele não era o desapego frio de um juiz, carregava o fogo de algo mais profundo. Daniel se levantou, apontando para a bancada. Você não pode falar comigo assim. Este julgamento é tendencioso. Tudo isso é uma armação. O olhar de Guilherme se fixou nele, firme e inflexível. Tendencioso? Sua voz baixou, mais afiada. Você agrediu uma mulher que carrega seu filho. Você tramou para tirar sua dignidade e segurança. Você ficou parado enquanto sua amante a agredia em tribunal aberto, e agora você acusa este processo de parcialidade? A galeria explodiu com ofegos e murmúrios. Repórteres rabiscaram furiosamente, sentindo algo monumental se desenrolando. Vanessa puxou a manga de Daniel, o pânico piscando em seus olhos. Guilherme se inclinou para a frente, sua voz ressonante. Você se esquece, Sr. Cardoso. Você se esquece que a justiça não se curva à arrogância. E você se esquece. Ele pausou, seus olhos piscando brevemente para Clara. Pela primeira vez, sua máscara escorregou e a verdade cintilou no ar. Você se esquece que cada ação tem consequências. A respiração de Clara engasgou. Não era uma confissão, ainda não, mas era o mais próximo que ele havia chegado de reconhecer seu vínculo. Seu peito se apertou, as lágrimas picando seus olhos. Não de desespero, mas de uma frágil esperança que ela pensou estar morta há muito tempo. Daniel balbuciou. Isso é ultrajante.
Eu exijo a anulação do julgamento. Mas sua voz falhou, e suas palavras não tinham peso. O martelo do juiz bateu novamente, mais alto desta vez. O senhor vai se sentar, senhor Cardoso, ou será condenado por desacato ao tribunal. O poder em seu tom silenciou até mesmo os sussurros mais ousados na galeria. Clara sentiu a mudança. Pela primeira vez, o tribunal não estava apenas assistindo à sua humilhação. Eles estavam assistindo a justiça se reunir como uma tempestade e estava apontada diretamente para Daniel e Vanessa. Mas a tempestade estava longe de acabar, porque no momento em que a verdade do sangue do juiz fosse falada em voz alta, o escândalo explodiria além de qualquer coisa que o tribunal já tivesse visto. O silêncio que se seguiu às palavras estrondosas do juiz Guilherme Azevedo foi ensurdecedor. O martelo ainda vibrava de seu golpe, ecoando como um trovão pela câmara. Daniel Cardoso, antes presunçoso e intocável, agora estava pálido e furioso, sua máscara cuidadosamente polida despedaçada. Vanessa Muniz sentou-se ao lado dele, seu rosto esvaziado de sua antiga arrogância, seus olhos se movendo como um animal encurralado, procurando por uma fuga. Clara Bernardes permaneceu sentada, calma agora, sua postura reta, seus olhos fixos para a frente. A maré havia virado completamente. Ela não sentia mais o peso esmagador da humilhação pressionando seu peito. Em vez disso, ela sentiu a força tranquila da justiça a envolvendo como uma armadura. Sua advogada se levantou, sua voz firme, mas afiada. Meritíssimo, dadas as evidências apresentadas, fraude financeira, perigo imprudente e abuso flagrante, pedimos para indeferir todas as reivindicações do Sr. Cardoso e solicitamos proteção total para a Sra. Bernardes e seu filho. A galeria ofegou. O pedido era ousado, mas era apoiado pela verdade. A montanha de evidências, os testemunhos, as mensagens de texto condenatórias, era inegável. Daniel não apenas traiu sua esposa, ele tentou tirar dela tudo, até mesmo seu futuro como mãe. O advogado de Daniel se atrapalhou, suas palavras tropeçando em pânico. Meritíssimo, certamente podemos negociar. Mas o martelo de Guilherme o cortou. Chega. Este tribunal não será manipulado com meias-verdades e desculpas. Sua voz carregava o peso da finalidade. Daniel perdeu o controle. Ele bateu as mãos na mesa, gritando: "Você não pode fazer isso. Eu construí tudo. Ela não era nada antes de mim." Sua voz falhou de desespero, sua arrogância se desfazendo em loucura. A galeria explodiu em indignação. "Monstro!" alguém gritou. Outra voz chorou. "Ela merece coisa melhor." A onda da opinião pública se abateu mais forte do que qualquer batida de martelo poderia. Vanessa, percebendo que o navio estava afundando, se voltou contra Daniel. "Isso é sua culpa," ela sibilou, sua voz afiada o suficiente para cortar. "Você me prometeu que ela estaria fora da jogada, que teríamos tudo. Agora olhe para nós." Sua aliança perfeita se dissolveu em caos diante dos olhos do mundo. Câmeras capturaram cada palavra, cada gesto desesperado, cada grama de veneno que eles cuspiam um no outro. A amante glamourosa e o marido poderoso não eram mais temidos. Eles eram lamentados, zombados, desprezados. O juiz Azevedo se levantou. "Este tribunal considera que as ações do Sr. Cardoso constituem má conduta financeira, crueldade emocional e negligência grave de seus deveres como marido e pai. Os bens serão congelados e a Sra. Bernardes manterá proteção total sob a lei." Seu martelo desceu com finalidade. A galeria explodiu em aplausos, algo raramente ouvido em um tribunal. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, não de dor desta vez, mas de alívio.
Pela primeira vez em meses, ela podia respirar. Daniel desabou em sua cadeira, seu rosto enterrado em suas mãos. Vanessa se virou dele, sua cabeça abaixada, sua vitória estragada, sua reputação destruída. Eles haviam tramado para arruinar Clara, mas em vez disso, arruinaram a si mesmos. Por isso, no entanto, assim que o tribunal acreditou que o drama havia chegado à sua conclusão, a verdade de sangue e família, há muito escondida, estava prestes a vir à tona e abalaria cada alma na sala. O golpe final do martelo ainda ecoava quando o tribunal caiu em um silêncio atordoado. Daniel Cardoso sentou-se derrotado, seu império desmoronando. Vanessa Muniz, antes presunçosa e intocável, agora encolhia sob o peso de sua própria exposição. A galeria zumbia com sussurros de escândalo e justiça, mas em meio ao caos, uma verdade ainda não havia vindo à tona. A verdade que o juiz Guilherme Azevedo não podia mais manter escondida. Ele removeu seus óculos e os colocou cuidadosamente. Seus olhos demoraram em Clara, e pela primeira vez ele permitiu que a máscara de imparcialidade escorregasse. Sua voz profunda e firme carregava não apenas autoridade, mas algo muito mais pessoal. Antes de concluirmos, há um assunto que deve ser falado. A senhora Bernardes não é apenas uma parte neste caso. Ela é minha filha. As palavras atingiram o tribunal como um relâmpago. Ofegos irromperam. Repórteres se apressaram, suas canetas correndo para capturar a revelação. A respiração de Clara engasgou em sua garganta, seus olhos se arregalando enquanto as lágrimas brotavam. Por anos, ela havia vivido com a dor silenciosa da distância, acreditando que seu pai a havia abandonado, e agora, no momento mais público de sua vida, ele a reivindicou diante do mundo. O olhar de Guilherme suavizou, sua voz falhando um pouco. Clara, eu posso ter falhado com você no passado, mas eu não falharei com você agora. Este tribunal defende não apenas a lei, mas a justiça, e a justiça foi servida. As lágrimas de Clara escorreram livremente, mas não eram lágrimas de humilhação desta vez. Eram lágrimas de libertação, lágrimas de finalmente ser vista, não como uma esposa quebrada, mas como uma filha, uma mãe e uma mulher que havia suportado e sobrevivido. A galeria, uma vez dividida, agora explodiu em aplausos. Estranhos enxugaram seus olhos, tocados pela visão de um pai e uma filha se reconciliando em silêncio sob o peso da justiça. As câmeras capturaram cada ângulo, cada lágrima, cada vislumbre de dignidade restaurada. Daniel e Vanessa sentaram-se congelados, despidos de poder, seu legado reduzido a cinzas. Eles haviam tramado para destruir Clara, mas no final, eles se expuseram e elevaram a mesma mulher que procuravam arruinar. Clara se levantou lentamente, sua advogada afirmando. Ela colocou a mão no estômago e olhou em direção a seu pai. Seus olhos se encontraram, e embora nenhuma palavra tenha passado entre eles, o vínculo era inegável. Ela não estava sozinha. Ela nunca mais estaria. Enquanto ela saía do tribunal, câmeras piscando ao seu redor, ela não se sentia mais como uma vítima. Ela se sentia como uma sobrevivente, uma mãe e uma mulher pronta para reconstruir. O escândalo não a havia destruído, a havia renascido. Do lado de fora, a multidão se abriu, não para zombar ou ter pena, mas para admirar. Clara Bernardes, uma vez humilhada, agora se erguia como um símbolo de força. Sua história não era mais de traição, mas de justiça, resiliência e o vínculo inquebrável da família. Uma história que o mundo nunca esqueceria. Então, meus amigos, aqui estamos. A história chegou ao fim. Se você ficou comigo até agora, isso significa que algo nesta jornada tocou seu coração. Talvez tenha te lembrado de suas próprias lutas,
talvez tenha mexido com memórias de dor, ou talvez tenha acendido uma faísca de coragem bem no fundo. E essa é a beleza das histórias. Elas nos curam. Elas nos lembram que não estamos sozinhos. A jornada de Clara nos ensina que, mesmo na traição mais sombria, podemos nos levantar. Como os estoicos nos lembram. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Marco Aurélio escreveu essas palavras séculos atrás, mas elas falam diretamente sobre o que Clara descobriu. Ela não podia controlar a crueldade de Daniel ou a arrogância de Vanessa, mas ela podia controlar sua dignidade, sua resolução, seu amor por seu filho. E foi isso que a salvou. Sêneca uma vez disse: às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Não é a verdade? Clara viveu através da vergonha, do desgosto e da humilhação, mas cada lágrima que ela derramou a levou mais perto da transformação. Ela não desmoronou, ela suportou, e no final a resistência se tornou sua vitória. Então vamos levar essa lição conosco. Quando a vida nos dá um tapa, às vezes literalmente, ainda temos a escolha de nos levantar, de proteger o que importa, de encontrar força onde pensávamos que não existia. A cura não significa esquecer a dor. Significa se recusar a deixar que a dor nos defina. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que possa precisar do lembrete. Deixe seu like neste vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos continuar construindo uma comunidade onde as histórias nos elevam e nos lembram de nossa própria força. Porque assim como Clara, você também pode se levantar do que quer que tente te quebrar. E quando você o fizer, o mundo verá não suas cicatrizes, mas sua coragem.